Com a estiagem chegando, aumenta a preocupação com as queimadas. E para preparar a população de como combater esses incêndios em vegetações, teve treinamento em Ribeirão Preto numa ação inédita da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O período de julho a setembro é considerado de alto risco para as queimadas na macro-região. Nesta época, as chuvas diminuem e a umidade relativa do ar também. O tempo seco é apontado como a principal causa dessas ocorrências, que deixam um rastro de destruição ao meio ambiente e prejuízos incontáveis. A prevenção aos incêndios ainda é a melhor estratégia. Nesse sentido, um trabalho de capacitação junto aos agentes de defesa civil está sendo feito para orientá-los a combater pequenos focos antes do fogo se alastrar. O principal risco que nós temos nesse período de estiagem são os incêndios em áreas de cobertura vegetal e essa integração de esforços, integração de equipamentos, saber o que cada um tem e treinar esse tipo de ação, para nós é fundamental. Então hoje a Defesa Civil do Estado está proporcionando esse momento de integração, de treinamento, de preparação para o período de estiagem. O treinamento dos brigadistas foi na área de uma usina de cana-de-açúcar. Os abafadores e as bombas costais com água são acessórios fundamentais para apagar o incêndio. O fogo da simulação foi pequeno e em uma área controlada, mas o trabalho deixou os agentes preparados para o combate real. Isso é muito importante, porque nós vamos começar a ter muitos focos de incêndio no próximo período e essa integração município-corpo de bombeiros é importante no sentido que o município consegue, de forma ágil, dar o primeiro atendimento no início do incêndio florestal. Isso contribui podendo evitar danos maiores e aí dá o tempo também do corpo de bombeiros chegar e poder auxiliar nesse combate. Em que consiste esse primeiro atendimento? Esse primeiro atendimento, o fogo, nos primeiros momentos, ele ainda tem uma proporção pequena, né? Então, com poucos recursos, o município, às vezes com pouca gente ou com pouco recurso, ele consegue combater o incêndio na fase inicial. Coisa que depois de algum tempo já fica inviável e eu preciso ter uma quantidade de recursos, de pessoas, de equipamentos maiores. Então, por vezes, esse primeiro atendimento, com o recurso existente no próprio município através da Defesa Civil, já é possível a gente evitar um incêndio maior e um dano muito maior. Esses combatentes deverão enfrentar uma estiagem pior ou igual à de 2021, quando foram registrados 5.400 focos de incêndios no estado de São Paulo. Esses números foram contabilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que chegou a detectar somente na região de Ribeirão Preto 20 queimadas por dia. A maior parte delas provocada pela ação humana. Se a gente não se organizar e adotar desde já medidas de prevenção, nós teremos um período difícil e é importante a participação, a colaboração de todos. O ano passado nós tivemos vários incêndios propositados, tivemos morte de pessoas, foi uma situação muito ruim. É crime causar fogo em florestas, em matas, apenados com detenção. As pessoas que o ano passado praticaram essas ações estão sendo investigadas pela Polícia Civil, visando a reparação criminal, e desse ano será da mesma maneira. Até setembro, a Defesa Civil do Estado vai reforçar essas ações para mitigar os danos provocados pelo fogo fora de controle. E disponibiliza numa plataforma online oficinas que ensinam como combater e prevenir incêndios. A Defesa Civil do Estado ela criou uma escola de defesa civil, e está aberto para a população em geral o treinamento de preparação para o período de estiagem, que envolve não só a questão dos incêndios, mas também é um período onde a baixa umidade do ar favorece o aparecimento de doenças respiratórias, tem o problema da economia de água, né? A crise hídrica acompanha esse período de estiagem também. Então é importante que a população mantenha essa consciência e seja parceira da Defesa Civil para prevenir esse tipo de problema. Ximene Osório para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre essa situação envolvendo o clima na nossa macro-região, recebemos aqui no canal digital da Clube o professor em climatologia Gustavo Zen. Professor, qual que é a importância dessa preparação então para o enfrentamento da estiagem? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde a todos. Bom, enfrentamento e a importância, obviamente que todos os entes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, os agentes jurídicos,
todos juntos precisam ter uma energia para poder enfrentar e ter um preparo, né? Como nós assistimos na matéria, muito bem preparado pelo Jornal da Clube, é possível observar esse planejamento. E essa importância se dá justamente porque aqui no período de seca, período de estiagem que é longo, são mais de 50 dias sem chuva, é preciso ter essas medidas de prevenção. Então, esses são fatores essenciais visando uma melhor harmonia entre a sociedade, entre a natureza e os poderes constituídos pela sociedade e pelas autoridades são muito importantes dentro desse contexto que nós enfrentamos quase todos os anos nesse período de seca. Professor, eu já quero saber com o senhor, o clima ele terá alguma mudança diferente do que nós vivemos no ano passado ou o cenário deve ser muito parecido com estiagem e baixa umidade do ar? O que nós temos é uma variabilidade climática, não uma mudança. Então, durante os meses de abril até meados de setembro, esse período ele é muito marcado aqui na região de Ribeirão Preto, em toda a região tropical do Brasil, no centro-oeste, com grandes dias com muita seca, com baixa umidade e elevada temperatura. Então, esse é o quadro que se apresenta para esse prognóstico do clima, mais estendido para 180 dias, que nós teremos essa permanência da estiagem. Bem, o cenário que nós vivemos na macro-região no ano passado foi realmente caótico. É possível evitar que essa situação se repita? Sim, é possível. Além da gestão de crises como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e outros entes e entidades estão promovendo, agora nesse período onde está se terminando o calendário hídrico e começando o período de estiagem. Então, esses órgãos estão de parabéns. Eu fico realmente muito feliz de ver esse planejamento antecipado, tanto do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e a ação direta da Defesa Civil, e também com a Promotoria Pública para colocar para a população esse alerta, né, que nós temos uma obrigação, nós temos o dever, inclusive de entrar em contato, não colocar fogo, entrar em contato no sentido de qualquer foco de incêndio, investigar, fazer com que as ações e medidas de prevenção sejam tomadas também, né? Então é possível sim, a sociedade como um todo também está corresponsável nessa gestão da crise. Bem, professor, no ano passado nós tivemos mortes, né? O pior cenário possível, é claro, destruição de áreas verdes, prejuízos também para o agronegócio. A punição para quem coloca fogo nessas áreas deveria ser maior, até para a gente evitar novos casos neste ano? Rapidamente, por gentileza. No caso, a nossa legislação ambiental e o Código Penal, eles inferem uma punição grave para todas essas pessoas que são investigadas e têm a confirmação desses atos e desses ilícitos ambientais. Então, o nosso Código Ambiental ele é muito firme no caso disso. O que é preciso alertar em relação à própria fiscalização. Então, as medidas de ação, de comando e controle, elas devem ser efetivas. É preciso lembrar que os órgãos públicos estaduais, eles não têm concurso há mais de 10 anos. A CETESB, desde 2010, não tem concurso. Então, é preciso ter fiscalização. Uma vez que não tem fiscalização, obviamente que a população que tem a má intenção vai colocar fogo, vai, enfim, cometer esses ilícitos ambientais. Então, a lei já é firme. O que é preciso ter fiscalização, comando e controle para que a lei seja realmente aplicada. Gustavo Zen, professor, doutor em climatologia, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Um abraço, obrigado.